Agentes de IA. Esse é com certeza um dos melhores recursos lançados pela OpenAI nos últimos meses. O motivo? Muito simples. É possível, através dos agentes de IA, criar verdadeiros funcionários, especialistas em tarefas específicas que podem ou encurtar o caminho e acelerar o caminho, otimizar o caminho dos funcionários que já trabalham contigo, ou até mesmo substituir alguns funcionários, deixando a tua operação muito mais leve e muito menos custosa. No vídeo de hoje eu vou te falar sobre esses agentes, eu vou te mostrar como criar um desses agentes e também vou mostrar na prática alguns agentes que a gente tem aqui, que a gente já criou para os nossos programas. Se tu ainda não me conhece, prazer, eu sou Bela Franceschini, eu sou mentora, copywriter, empresária, vários títulos, e por causa de copy eu tenho olhado e inserido cada vez mais a IA na minha rotina, mas não só por causa de copy, também por causa do meu trabalho como empresária, que eu quero cada vez mais otimizar os processos aqui da empresa e fazer com que as pessoas executem as coisas com mais qualidade, mas também em menos tempo. Bom, esse lançamento dos agentes de IA do ChatGPT não é de hoje, é um lançamento que já saiu há algum tempo. Desde o ano passado, acho que metade do ano passado, a gente já vem fazendo testes aqui na empresa, implementando em alguns processos. E tem uma primeira coisa que eu preciso falar para ti que é muito importante. Implementar IA e implementar agentes de IA dentro da tua empresa só vai funcionar se tu já tiver mapeado um processo e souber exatamente como esse processo funciona. Por quê? Porque quando a gente fala em criar um agente, eu preciso passar para ele exatamente isso, inteligência e um passo a passo do que ele precisa fazer para que aquela tarefa que era de um funcionário meu seja feita mais rápido e com mais qualidade. Então não importa se tu vai criar um agente de IA para o time comercial quebrar objeções de uma forma melhor, ou para escrever copy, como eu faço bastante aqui, ou para revisar as copies do time, como eu também tenho aqui, o que importa é que tu precise entender exatamente como se faz esse processo, para que tu possa ensinar para a máquina e para testar se esse processo está sendo feito da melhor forma. Então tenha em mente que antes de tu abrir o ChatGPT e começar a criar um processo, tu precisa entender o que tu vai criar e por que tu está criando esse agente. Bela, mas quais são as aplicações práticas que eu posso criar um agente para fazer? São muitas aplicações. Vou falar algumas que a gente criou aqui na empresa e posso até mostrar para vocês algumas também. Por exemplo, a gente criou aqui para os nossos treinamentos o Copy Master, que é um revisor de copies. Ou seja, dentro desse agente de IA, eu coloquei uma inteligência que vem do meu cérebro de vários pontos que ele precisa usar para revisar uma copy. Dando um exemplo para vocês aqui, ó, eu coloquei uma copy minha e ele avalia mais de 9 pontos de uma copy e dá uma nota geral e também consegue reescrever essa copy de uma forma muito melhor, sem que eu precise colocar nenhum prompt. Eu só jogo a minha copy e ele já me dá o resultado. Outro exemplo de agente de IA que a gente tem aqui é o nosso especialista em ads, que escreve ads para as pessoas. A gente também tem um gerador de conversas, que ajuda os nossos alunos a iniciar conversas de prospecção. A gente tem o cronograma de estudos, que ajuda os nossos alunos a criar um cronograma de estudos através do ChatGPT que se encaixa com a rotina deles. Então, basicamente, a aplicação dos agentes de IA é muito ampla e muito vasta. Por isso que eu disse que, se tu abordar esse assunto de uma forma, o que eu posso fazer, como eu posso criar um agente, vai ser muito amplo. Agora, se tu olha para os teus processos e pensa, o que eu posso usar aqui dentro, que pode melhorar a qualidade do que eu faço e também pode poupar tempo do meu time, aí sim vai sair agentes muito bons que tu pode criar. Então, se tu vê que um dos grandes gargalos da tua operação, principalmente na comunicação, é a qualidade da escrita, é quão persuasiva está essa escrita, tu pode fazer como eu e criar um agente que seja um revisor de copies que vai revisar essa parte de persuasão sem que tu precise revisar cada copy que o teu colaborador escreve. Então, a aplicação do agente ela pode ser muito vasta, pode ser criados agentes para muitas coisas. O que é mais importante é, primeiro olha para o teu processo, encontra onde estão os teus gargalos e a partir do momento em que tu vê onde tu pode otimizar esse processo, é onde pode entrar um agente AI. Bela, e como eu crio esse agente? Como que eu faço para ter os meus próprios agentes criados por mim, pela minha empresa, com os nossos dados, com as nossas informações, com tudo que a gente faz aqui dentro? Eu acho esse processo muito simples e eu vou mostrar aqui dentro da plataforma. Uma coisa importante saber é,
para criar agentes só é possível na versão paga, não é possível na versão gratuita, mas sinceramente, se tu tem o ChatGPT e tu paga nele R$200, que seja, acho que nem é isso, acho que é R$120 por mês, é algo que tu consegue tirar esse dinheiro muitas e muitas vezes. Não consigo nem falar sobre a importância desse recurso aqui, principalmente para quem quer vender na internet, para quem quer melhorar a comunicação na internet, é uma ferramenta obrigatória. Então vamos lá. Aqui em cima, a gente fica com os nossos agentes, tanto os agentes criados por nós, quanto agentes que a gente pode ter pegado na biblioteca de agentes do ChatGPT. Isso porque quando a gente clica em Explore GPTs, a gente vê vários agentes para vários tipos de coisa. Inclusive, eu recomendo que vocês olhem essa biblioteca, porque vocês conseguem ter ideias e pensar em coisas diferentes que vocês podem fazer para cada área da empresa. Então, por exemplo, ele tem opções de agentes aqui para escrita, ele tem opções de agentes para melhorar a produtividade, para melhorar a pesquisa e análise. Então são vários agentes que já estão prontos, que já foram criados por outras pessoas aqui que usam o ChatGPT e vocês podem usar gratuitamente. Quando vocês forem criar os próprios agentes de vocês, vocês também vão ver que vocês têm a opção ou de deixar esses agentes públicos, e caso esses agentes sejam públicos, eles poderão aparecer aqui se eles estiverem trending, ou seja, estiverem muito populares numa comunidade, ou se vocês quiserem mantê-los secretos, vocês também podem, compartilhando apenas quem tem o link. Ou seja, se eu quero criar agentes internos que não são disponibilizados para fora, que não são disponibilizados para ninguém, só para os meus funcionários, eu também posso, mantendo ali a descrição das informações que estarão nesse agente. E aí aqui a gente tem duas opções no canto direito da tela, que é ou olhar os meus GPTs, então os meus chats que eu já criei, a gente tem aqui vários, e eu consigo ver também quantas vezes eles foram usados. Então, por exemplo, o especialista em ads e o copy master já foram usados mais de 1000 vezes. O Newsletters Bella é um chat privativo. Tem alguns chats aqui que são privados, outros que eu compartilho para fora, e esses podem ser usados por outras pessoas, beleza? E eu tenho a opção de criar um novo chat. E aí, quando eu clico em criar um novo chat, ele vai abrir direto nessas duas partes aqui, que é Crie e Configure. Basicamente, a diferença dessas duas abas, o que vai acontecer? Nessa parte da esquerda é onde eu vou começar a dar os direcionamentos para o meu chat, vou começar a configurar esse chat, praticamente programar um chat, mas sem usar nada de código, simplesmente usando as minhas palavras e dando comandos para ele. E aqui na direita é onde eu vou poder começar a testar esse chat para ver como que ele está ficando, quão bom ele está ficando ou quão ruim ele está ficando. E aí melhorar os meus comandos para que ele fique cada vez melhor. E aí, como eu falei, existem duas formas da gente criar um chat. Ou eu posso criar um chat conversando com o próprio ChatGPT e pedindo para ele fazer alterações X, Y, Z. Ou eu posso criar um chat configurando ele do zero, ou seja, dando um nome aqui, dando uma descrição, que é o que vai acontecer, que é o que vai ficar salvo lá naquela área que a gente viu antes, para dar um contexto do que é esse chat. E essa parte aqui é uma das partes mais importantes, que são as instruções, ou seja, o que eu quero que esse chat faça. Se esse vai ser um chat que vai criar histórias, quais são os comandos que eu preciso dar para ele criar boas histórias? O que ele precisa perguntar para as pessoas quando elas entrarem nesse chat? Então, essa é a parte onde a gente vai colocar as instruções e começar a construir essa cabeça do chat. Essa parte de início de conversação são opções que a gente vai colocar para quando a pessoa entrar, ela já poder clicar num botão aqui. Então, por exemplo, bora, ele já vai aparecer aqui, eu posso simplesmente clicar, ele vai mandar bora e ele vai iniciar esse chat. Aqui eu posso colocar outros arquivos ou qualquer coisa que ajudem a treinar o meu ChatGPT. Então, por exemplo, se eu quero criar um chat que ajude os meus vendedores a quebrar melhor as objeções, eu posso fazer um arquivo com várias quebras de objeção que eu já tenho, ou ter um FAQ, enfim, coisas desse sentido. Eu tenho um FAQ lá e eu jogo esse FAQ aqui como um arquivo. Ele vai ler as informações que tem nesse FAQ e ele vai me dar essas informações com base nos dados que eu estou colocando aqui. E aqui ele tem algumas funções também de buscar na web e fazer outros recursos, mas eu sinceramente nunca mexo muito nisso. E todos os meus chats funcionam super bem. De novo, não sou programadora, eu sou uma copywriter que sabe mexer com o chat.
E aí eu consigo criar também ações para ele aqui. Basicamente, como que eu sempre começo a minha criação de chat? Eu já criei chats pela criação aqui. Eu não gosto muito porque eu acho que fica muito do jeito dele e eu não tenho tanto controle sobre as instruções que são dadas. Eu já criei chat escrevendo cada uma das coisas aqui, mas a forma como eu mais gosto de criar chats hoje, agentes hoje, é abrindo um novo chat fora do agente e aqui passando todas as instruções que eu quero que ele crie para um prompt. Lembrando para vocês que quanto mais dados vocês derem, quanto mais informações, quanto mais recheado ficar esse prompt, mais vocês vão conseguir ter resultados realmente bons nisso, que vão fazer os funcionários de vocês trabalharem melhor, mais rápido, enfim, e que esse negócio todo vai fluir muito mais. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos criar aqui hoje um chat para criar headlines e ganchos. Criador de ganchos. Aqui ou eu posso colocar uma foto ou eu posso usar o DALL-E, que é o recurso lá de imagem que eles têm, e aí ele vai gerar uma foto aleatória, eu posso trocar ou não. Na descrição eu posso colocar também ou não, é opcional, mas eu vou colocar agente especialista em gerar ganchos atrativos. E aqui que a coisa começa a ficar boa. Por quê? Porque o que mais vai importar para mim é imputar uma certa inteligência nesse agente, para que toda vez que uma pessoa vai usar esse agente, ela não precise buscar prompts da cabeça dela, ele já esteja mais configurado e aí ele já performe muito melhor. E aqui eu vou começar, como eu falei para vocês, justamente pelo próprio chat, porque eu prefiro fazer aqui e ir colando e melhorando fora e colando dentro do agente. Então eu vou começar dando as instruções chat. Hoje vamos criar um agente especialista em ganchos do YouTube. Foi isso que eu falei, criador de ganchos? Não. Isso é muito legal também falar. Quanto mais específico vocês forem no agente de vocês, melhor ele vai performar. Então não façam um agente que escreve anúncios, e-mails, conteúdos, absolutamente todos os tipos de copies, todos os formatos de comunicação, por exemplo. Não vou fazer um agente para quebrar a objeção e para começar conversas. Não. Separem as coisas, porque quanto mais especialistas vocês deixarem esse agente, melhor ele vai performar, porque ele vai ter uma inteligência acima da média naquilo que ele foi criado para fazer. Então, especialista em ganchos do YouTube. Eu tenho separado diversos títulos que mais performaram. Eu vou colocar até títulos, ó, criador de títulos para o YouTube. Performaram. Analise esses títulos todos e me passe modelos que eles seguem. Eu vou começar assim, tá? Então eu vou pegar, eu tenho aqui um documento, arsenal de headlines, ó. Eu tenho um documento com várias headlines que performaram bem no YouTube e eu vou jogar essa inteligência para o meu chat e vou pedir para ele entender os padrões. Entenda os padrões desses títulos para depois criarmos um agente especialista em gerar. Ele entendeu os padrões nesses títulos. Se eu tivesse 100 títulos, se eu tivesse 150 títulos, se eu tivesse 900 mil títulos, ia ser muito melhor, porque quanto mais dados eu der, mais ele vai conseguir encontrar os padrões e mais ele vai performar. Então, sempre que tu fizer algum agente no GPT, é muito importante que tu dê esses recursos para ele que ele consiga cada vez mais otimizar o que ele está fazendo e assim trazer resultados muito melhores para vocês. Então, ó, quais são na análise dos títulos? Curiosidade, contraste, quebra de expectativa, a verdade chocante sobre X coisa não é o que você pensa, olha como é que é o modelo que ele achou, tema conhecido, revelação surpreendente, situação emocional. Então tá vendo que ele já identificou vários padrões aqui de cada um dos títulos? Agora transforme cada um desses padrões em um prompt só para criarmos um agente especialista. Tenha em mente que todo título deve seguir a regra dos 4 U's: útil, urgente, ultra específico e único. Como que eu sei disso, Bela? Como tu sabe disso? Simples, eu estudei copy.
Então, é muito mais fácil para mim manipular o ChatGPT, construir agentes, fazer o que eu quiser com IA, porque eu sei copy. Então, a questão, gente, não é que a gente precisa entender hoje em dia sobre a tecnologia no maior nível. Claro, se tu trabalha com tecnologia, beleza. Mas para quem é empresário, quer melhorar a sua comunicação, quer melhorar as suas vendas, quer aumentar o seu resultado com menos funcionários e mais usabilidade mesmo das coisas, eu indico muito para vocês que vocês comecem a estudar essas pequenas coisas que vão fazer muita diferença na vida de vocês. Por exemplo, copy. Cria um título que revela uma verdade inesperada, contradições como o seu tema. Então ele tá me dando vários prompts. Isso. Monte o prompt mestre do agente, por favor, deixando espaço para a própria pessoa enviar as informações sobre o negócio dela. Não se esqueça de pedir para esse agente, de pedir as informações para a pessoa dentro do prompt. Tá vendo como fica muito mais simples fazer fora? Porque daí eu consigo ir analisando as informações e a partir dessa análise eu vou criando e melhorando o meu prompt. Logo a gente já vai copiar esse prompt lá. E aí a gente vai testar para ver se deu bom. Aí ele criou o prompt mestre. Isso a gente está fazendo em minutos. Essa é a loucura da inteligência artificial. Sou assistente de ganchos, antes de gerar os títulos, preciso que tu me passe algumas informações, tema central do vídeo, existe alguma história, o vídeo ensina algo. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui e vou começar a colar aqui. Tome como base que esses são os prompts que podem ser gerados. Antes de gerar o título, pergunte para a pessoa qual ela prefere usar no vídeo de hoje. Eu vou tirar um pouco das perguntas, porque eu acho que ficou muita coisa. Acho que o vídeo entrega, qual o tema central do vídeo, eu vou deixar assim, ó. Se bem que eu não vou mexer no prompt dele, porque ele sabe mais do que eu, né? Então, assim que eu estou colando tudo isso, ele já tá atualizando na memória dele. É coisa de segundos, gente. É coisa de segundos mesmo, assim, muito louco. Ó, tá vendo que toda vez que eu atualizo, olha que vai ficar loading aqui. É porque ele tá atualizando o chat mesmo. Então, olha como ficou o nosso prompt aqui, como ele ficou grande, mas eu não escrevi absolutamente nada. Sou seu assistente de ganchos para o YouTube, antes de gerar os títulos, preciso que passe as informações. Responda com o tema central, assim que enviar as respostas, vou tirar sugestões. Tome como base que esses são os prompts que podem ser gerados. Antes de gerar o título, pergunte para o professor qual ela prefere usar no vídeo. Então, eu vou dando instruções para ele. Agora, a gente vai testar isso aqui para ver se ficou bom ou se ficou horrível. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, bora gerar o primeiro título. Vamos começar? Então aqui eu tô testando como vai ficar as respostas desse chat, ou seja, eu tô fazendo um preview mesmo. Então vocês viram que, vamos começar, ele já pediu para eu mandar aquelas informações que a gente tinha deixado configurado para ele mandar. Então vamos lá, vou preencher as informações aqui. Tema central do vídeo: como criar agentes de IA. Grande promessa: ao final do vídeo, você vai conseguir criar agentes que vão acelerar a sua operação e deixar o seu trabalho muito melhor. Qual é a dor, dúvida ou problema que seu público sente e que esse vídeo resolve? Estão perdidos na aplicação prática de IA no dia a dia. Existe alguma história ou situação pessoal que tu conta no vídeo? Sim. Como estamos usando IA internamente para gerar nosso comercial, por exemplo. Quer destacar alguma autoridade ou marca? Não. O vídeo ensina algo? Sim. A criar um agente IA É que eu não coloquei 3 passos, né? Em menos de 20 minutos. Vamos colocar. Nem sei se esse vídeo vai ter menos de 20 minutos, mas vamos lá. A esperança é a última que morre. Ó, aí ele já vai me mostrar. Antes de escolher, me diz qual vibe tu prefere pro vídeo de hoje. Curiosidade, quebra, POV ou situação emocional, promessa tempo curto. O que é isso que ele tá fazendo? Mini curso útil e direto. Ele tá me dando as opções do que a gente tinha colocado aqui. Então tá vendo como ele já tá com a cabeça setada nisso aqui? Qual que é a diferença de eu abrir um chat normal e começar a pedir para ele me tirar os títulos? Ele não tem essa inteligência. Ele não teve o prompt de como criar um título curiosidade quebra de expectativa.
como criar um título Point of View situação emocional. Então, o que ninguém ensina sobre criar agentes de IA e por que você está fazendo errado. Point of View, você tenta usar IA no trabalho e nada funciona. Promessa em tempo curto, cria um agente IA funcional em menos de 20 minutos, passo a passo real. Isso aqui eu acho que performaria super bem. Como a IA salvou nosso time comercial e como você pode fazer igual. O método que estamos usando na nossa operação com IA e por que funciona. Mini curso como criar um agente do IA do zero em 20 minutos. Então, olha que louco. Eu simplesmente gastei alguns minutos aqui dando direcionamentos com dados que eu tinha, com o meu conhecimento de copy. Imputei isso dentro do meu criador de títulos de YouTube. O que eu posso fazer? Passar isso para o meu copywriter e nunca mais me preocupar se os títulos dele vão ficar ruins ou bons. E aí, com o tempo, como que eu posso melhorar isso aqui? Dar mais informação para ele. Então, aqui no Knowledge, eu poderia pegar aquele arquivo e subir aqui de todas as referências que já funcionaram muito bem. E aí esse criador de títulos ia ficar muito mais forte. Então, gente, o propósito desse vídeo era abrir a cabeça e mostrar como existem muitas coisas que podem ser otimizadas dentro da tua operação hoje usando IA. Otimizadas dentro da tua operação de comunicação também. E como uma especialista em comunicação, eu te digo com toda certeza, não é tudo que a gente vai conseguir trazer para a IA para que ela faça 100% das coisas. Por isso que nos meus programas eu sempre falo, o empresário ele precisa estar à frente nessa parte de comunicação, ele precisa saber como que a empresa está se comunicando, qual a imagem que ela está passando, se a gente está usando palavras sexys ou palavras ruins. Mas a gente não precisa mais depender 100% daquele copywriter que não desempenha bem. A gente pode entregar nas mãos dele uma ferramenta já pronta para que tudo na nossa empresa seja otimizado. E aí eu sei que muitas empresas hoje sofrem para se comunicar na internet, sofrem para criar bons conteúdos, sofrem para ter bons funis de venda, sofrem para fazer boas ofertas. E é exatamente isso que trava elas de atingirem o máximo potencial. E é por isso que vai ter um vídeo aqui embaixo na descrição em que eu falo sobre uma análise gratuita que a gente faz com algumas empresas para mostrar para vocês onde está o ponto cego, onde está o gargalo na comunicação hoje e como tu pode melhorar a tua comunicação, sair já com uma solução e um plano prático. Então, se tu tem interesse em melhorar a tua comunicação aqui, já toca nesse link aqui embaixo, vem pro próximo vídeo, que lá eu te explico tudo sobre como isso funciona e como tu pode ganhar isso gratuitamente. E não encerra por aqui, eu tenho vários outros vídeos no canal falando sobre IA e falando sobre IA com comunicação, que é minha especialidade por ser copywriter. Então, eu vou deixar algumas sugestões aqui, deixar uma sugestão de playlist, já se inscreve aqui no canal também, porque tem muito mais conteúdo saindo e me conta nos comentários se tu gosta desse tipo de conteúdo, se tu acha que valeu a pena pra ti, por favor não deixe de interagir que isso sempre ajuda o canal e até o próximo vídeo.